Olá, galera, tudo bem? Então, hoje, dando continuidade às nossas aulas sobre desigualdades, a gente vai abordar a desigualdade racial, tá? Vamos falar sobre o racismo, para que a gente entenda um pouco sobre esse assunto, até para que a gente possa ter práticas antirracistas. Ok, galera? Vamos lá. Bem, quando a gente está falando de desigualdade racial, no Brasil, a gente precisa entender que esse é um problema que perpassa a história do nosso país. Então, a gente precisa dar uma olhadinha, né, como é que a sociedade brasileira se constituiu como o que ela é hoje, né? E aí a gente vê que o Brasil, ah, antes de adotar a mão de obra assalariada, típica aí do capitalismo, a gente vai ter a escravização da população negra. Então, antes da mão de obra assalariada, a gente teve mão de obra escravizada. E um detalhe, gente, é bem importante que a gente aprenda que o correto não é falar pessoas negras eram escravas, né? O correto é falar escravizado, escravizada, para que a gente sempre lembre que as pessoas eram forçadas a serem escravizadas. Elas não nascem, elas não eram escravas porque elas queriam. Isso não é um dado fechado, né? Elas eram obrigadas, né? Então isso é importante deixar bem pontuado. Ok, galera? Então, é claro que isso vai ter desdobramentos até os dias de hoje e a gente não pode abrir mão de entender um pouquinho sobre isso. E aí, gente, a gente também precisa perceber que a escravização no Brasil, ela também foi muito estimulada a partir de ideologias da época que, de certa forma, faziam com que as pessoas acreditassem que não havia problema nenhum em escravizar as pessoas. Tá? Uma dessas ideologias era o que se chama de racismo científico. Então a gente vai ter aí uma série de cientistas europeus e também aqui no Brasil que vão produzir teorias que na época eram aceitas, dizendo que algumas raças eram superiores às outras, né? E isso então fazia com que se acreditasse que não havia problema em escravizar as pessoas negras. Okay? Infelizmente essas teorias hoje já são ultrapassadas, né, gente? E também teorias eugenistas, né? Teorias que vão associar determinadas características biológicas das pessoas a comportamentos nocivos, né? A criminalidade, por exemplo, e tal. E aí vão dizer que a forma de combater é combater as pessoas que teriam essas características, né? Então, a eugenia nada mais é do que uma higienização social, uma limpeza da sociedade de determinadas pessoas. Tá? Essas teorias raciais e eugênicas vão formar no Brasil o que a gente chama do mito da democracia racial, né? Então, não é à toa que vocês já devem ter ouvido alguém falar perto de vocês aí que no Brasil não tem racismo, no Brasil todo mundo é tolerante, isso é mimimi e por aí vai, né? Então, há, há um entendimento por conta dessas ideologias que no Brasil a gente teria uma sociedade mais tolerante porque a gente foi muito miscigenado, né? A gente foi muito misturado, né? As nossas três raças foram misturadas e supostamente a gente teria superado o racismo. Mas a gente sabe que não é bem isso, né? Um exemplo, gente, está aqui, ó. Quando a gente está falando em democracia racial, olha só essa imagem. Será mesmo que eu posso dizer, olha só aqui, os formandos de 2011 da UFBA, Universidade Federal da Bahia, em medicina, olha só, você só tem pessoas brancas, uma pessoa negra só aqui, ok, galera? Mais ninguém. Do outro lado, os aprovados no concurso da Conurb, né, que vão trabalhar coletando lixo em 2010, você vê basicamente pessoas negras, né? Então, é óbvio, eu não posso olhar para essa foto, né, sabendo que ela não é um caso isolado, mas sim um caso muito recorrente
na nossa sociedade, eu não posso olhar para isso e achar que o racismo foi superado, né, gente? Então vamos continuar aí. E aí, quando a gente está falando de racismo científico, a gente precisa entender aí duas teorias aí. A do Arthur Gobineau, né, escreve Gobineau, mas lê Gobineau, né, em que ele vai dizer que existiam três raças puras, a branca, a negra e a amarela. E quando essas raças se misturavam, ele vai dizer que sempre a mais desenvolvida, que para ele, né, ele era europeu, para ele a mais desenvolvida era a branca, então quando havia mistura, essa mais desenvolvida se degeneraria, sairia prejudicada, e as menos desenvolvidas acabariam se desenvolvendo, né? Então, com isso, essa teoria vai informar e vai ajudar a construir as políticas que a gente chama no Brasil de branqueamento, ou seja, as políticas que vão buscar embranquecer a nossa população, vão buscar trazer mais pessoas brancas para que a gente tenha uma sociedade, né, para que a gente tivesse uma sociedade com menos pessoas negras. Tá? Então não é à toa, por exemplo, que aqui no Sul a gente tem tantos imigrantes alemães, poloneses, ucranianos. Tudo isso ocorre justamente para que se trouxesse mais imigrantes brancos europeus, justamente para embranquecer a nossa sociedade. Tá? Do outro lado, a gente vai ter o Cesare Lombroso, que era um médico italiano, e ele, no seu livro O Delinquente, ele vai dizer que existiam algumas características físicas, características biológicas mesmo das pessoas que fariam com que elas tivessem propensão à criminalidade. E ele, como um europeu, vai dizer que a raça que tinha mais propensão à criminalidade era a raça negra. Né? Então ele vai dizer que as pessoas negras, por conta das suas características, teriam mais predisposição à criminalidade. Né? E aí, claro, né, o combate ao crime seria o combate às pessoas que têm essas características físicas. Né? Portanto, é uma teoria eugenista, né, daquela que a gente falou da higienização social. Tá? E aqui, só para vocês entenderem, quando a gente fala de racismo científico, não dá para esquecer que essas teorias também tiveram desdobramentos nas outras áreas da sociedade, inclusive na literatura. Né? Então, o Monteiro Lobato, aquele autor de livros infantis, já se sabe hoje que muito dos seus textos têm personagens em que as pessoas brancas acabam aparecendo como superiores. Né? E é claro que isso vai ter um impacto na mentalidade das pessoas e vai se construindo essa ideia de que as pessoas brancas seriam superiores. Ok, galera? E aí, quando a gente fala do mito da democracia racial, a gente precisa entender dois pensadores aí. Um deles é o Gilberto Freire, antropólogo, que vai então dizer que no Brasil, por conta dessa miscigenação, né, de brancos, europeus, africanos, negros e os indígenas que aqui já estavam, por conta dessa mistura dessas raças, o convívio dessas raças seria super harmonioso. Né? De que forma que ele vai falar isso? Ele vai comparar com a sociedade norte-americana e vai dizer, olha, aqui no Brasil, depois da abolição da escravização, a gente nunca teve legislação para separar as pessoas brancas e negras, por exemplo. Então, como ao sul dos Estados Unidos, né, até muito recentemente ainda tinha muitas leis que dividiam, por exemplo, assim, escolas para brancos, e aí escolas para negros, universidade para branco, bairros e por aí vai. E aí ele vai dizer, olha, isso nunca ocorreu no Brasil, né? Portanto a gente não tem racismo. Né? Então olha o problema disso, porque quando ele diz que se não há racismo, também o Estado acaba demorando muito para produzir políticas públicas para acabar o racismo, porque o Estado compra essa ideia também
de que vivíamos numa democracia racial, porque, ora, se não tem racismo, então não precisa de nenhuma política para evitar o racismo, para diminuir o racismo, né? E aí, tanto o movimento negro, né, insistir que não é bem isso e tentar mostrar como essas relações acontecem no dia a dia, e aí também a presença do Florestan Fernandes, o sociólogo, né, o maior sociólogo brasileiro, ele vai criar esse termo de mito da democracia racial. Ele vai dizer, olha, peraí, a gente precisa entender que essa ideia de uma democracia racial é um mito, né? E o que que é mito? É uma lenda, né? Então é uma ideia fantasiosa que as pessoas criaram, acabaram acreditando, mas isso não é real, né? Não é verdade que a gente não tem que a gente tem democracia racial, porque as desigualdades raciais são muito latentes na nossa sociedade, ok? Só mais uma figurinha aí para vocês verem, olha só, 51% da população é negra, mais da metade, então. E a outra metade tem o dobro das oportunidades. Então, realmente não dá para a gente falar em não ter racismo. E aí, gente, só para vocês perceberem o quanto tudo isso ainda se mantém, essas relações ainda são relações desequilibradas. Olha só, essa semana a gente teve aqui em Curitiba uma juíza, né, fazendo uma condenação em que ela vai associar a raça do réu, que era negro, à sua criminalidade. Então ela vai dizer que ele é criminoso por conta da raça dele. Olha só, ela recuperando aquelas teorias lá do século XIX. Olha o que, que diz. Sobre sua conduta social nada se sabe. Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta. Veja só, integrante do grupo criminoso em razão da sua raça. Olha que absurdo, gente. Também semana passada a gente teve aí vários casos de racismo aí que foram publicizados nas redes sociais, até na TV e tal. E aqui é aquele caso do rapaz lá no Rio de Janeiro, que ele vai até o shopping para trocar um relógio, se eu não me engano era do pai dele, e ele vai com o relógio e vai inclusive com a nota fiscal. E ainda assim ele é abordado pelos seguranças, apanha dos seguranças, é constrangido e tal. Obviamente só porque ele era negro, porque inclusive ele estava portando uma nota fiscal, né? Como é que quem é que rouba um relógio e ainda tem a nota fiscal? Então é claro que ele era dono, mas os policiais não, os seguranças, que na verdade são policiais também, não acreditaram nele, né? E aí, gente, nessa mesma notícia aí desse jovem negro que foi tentar trocar o relógio, ao final da notícia tem aquelas notícias relacionadas. E aí, olha só o que eu encontrei. As notícias relacionadas a esse assunto, a gente tem aquele caso do motoboy que foi assediado uh, por essa pessoa aqui, que inclusive apontou para o braço e disse que ele tinha inveja da cor dele, porque ele era branco e tal, né? Então, mais um caso de racismo. Olha, tudo na mesma semana. Aqui o caso de uma mãe que perde a guarda da filha após a jovem participar do ritual de candomblé, né? Então, olha só, a intolerância religiosa muitas vezes é disfarçada, né? É um racismo que é disfarçado de intolerância religiosa, porque, ora, quantas crianças no Brasil são batizadas na Igreja Católica ainda recém-nascidas, né? Ou nas igrejas evangélicas, e nenhuma mãe, nenhum pai perde a guarda. Agora, porque essa mãe levou a criança num ritual de candomblé, ela perde a guarda da, da filha, né? Então vejam como há um racismo muito forte, muito presente e que tem várias formas, né? Assume várias formas, tanto as mais abertas e tal, como as mais discretas, sutis. E aqui também o caso, olha só, do bailarino é alvo de racismo por Black Power, né? Porque ele está usando esse penteado aqui, né? Então ele sofre racismo. Então vejam, na mesma notícia, na mesma semana, século XXI, a gente vê ainda tanta reação de racismo, né? Então não dá para acreditar na democracia racial, né, gente?
E aí, só para vocês não esquecerem nunca mais, gente, quando vocês ouvirem alguém falando naquela porcaria de ah, no Brasil, né, tem o racismo reverso, eu também sofro porque sou branco. Gente, racismo não é só sofrimento, sofrimento faz parte da vida de todo ser humano. O racismo tem a ver, lembrem-se, é uma desigualdade, tem a ver com uma relação de poder desigual, que é estrutural, que estrutura o funcionamento da sociedade. Ninguém que é branco vai apanhar ou vai perder um emprego ou vai ser constrangido só porque é branco. Você pode sofrer, pode apanhar, pode ser constrangido, pode sofrer várias violências, mas não porque é branco. Vai sofrer por outros motivos. Ok, galera? Então, não existe racismo reverso, beleza? Não esqueçam disso, ok? E aí, só para dar um tchauzinho aí para vocês. Até a próxima aula. Na próxima aula aí a gente vê então a desigualdade de gênero, tá? E aí a gente vai discutir então outras desigualdades. Qualquer dúvida, entre em contato, beleza? Um grande abraço, se cuidem aí.